esse aqui é o Bartolomeu, é um paciente que começou com um quadro de diarreia e ele também já apresentou alguns vômitos. Então, nesses casos, a indicação sempre é internar o paciente para estabilizar o mais rápido possível. Ele começou com um quadro ontem à noite, a tutora já trouxe agora pra gente. Aí a gente vai internar e vai fazer todos os exames desse mocinho. E assim ele vai se recuperar o mais rápido possível para voltar para casa, né, mocinho? Né, bonitinho? O Ares ele veio encaminhado aqui para o nosso hospital através de uma colega nossa veterinária, onde existia a grande suspeita de um tumor em tireoide através do ultrassom. O que nós fizemos em conjunto, eu e ela trabalhando juntas, foi solicitar uma tomografia desse rapaz, onde confirmou o nódulo em tireoide, que não é um tumor muito comum, né, da gente encontrar. Sugerimos então a cirurgia, a remoção da tireoide e a remoção desse tumor em consequência. A dica de hoje vai para aqueles pets que estão acima do peso, tá? Isso pode ser um quadro de obesidade mórbida. E para isso a gente tem um score para adequar eles, tá? O score a gente classifica de 1 a 9. 1 é aquela magreza extrema, caquexia. O score 4 e 5 é o ideal, o cão saudável. E acima disso já é um quadro de sobrepeso ou obesidade mórbida, chegando ao score 9. Para isso, o ideal é a gente fazer um programa de perda de peso, tá? Então, o veterinário capacitado para isso, ele vai calcular o peso ideal para aquele pet, tá? E quantos de gramas por dia que ele tem que comer para chegar naquele peso ideal. E vai acompanhando todo esse percurso, tá? Então, o ideal, se você tá com um petzinho acima do peso, já fica atento aí e passe em avaliação com um veterinário especializado da sua confiança. Então a doutora Michele solicitou o exame de imagem, né, no caso ultrassom do abdômen do Bartolomeu. A gente entende o que? Um pacientezinho que está vomitando, a gente quer eliminar as principais causas mais graves, né? Como, por exemplo, um tumor, um corpo estranho, geralmente causas que podem levar a uma conduta cirúrgica, por exemplo, né? Que necessitam de uma intervenção mais rápida e mais invasiva. Então a gente sempre se preocupa em avaliar o que está acontecendo com esse animal, no abdômen desse animal, para excluir causas mais importantes. Então o Bartolomeu ele veio fazer esse ultrassom. Como ele veio logo que ele chegou para a internação, não teve tempo hábil para fazer o preparo todo, né? Aquele um dia anterior de hospital a cada 8 horas. Ele estava já não comendo muito bem, mas ele não foi feito aquele preparo com uma dieta pastosa, enfim. A gente fez um primeiro ultrassom para descartar essas causas mais graves, né? E a imagem ficou dúbia, porque teve um conteúdo, uma imagenzinha que formou uma sombra, né? Então a gente não sabia se essa imagem era por conta de um preparo que não foi o perfeito, ou se porque ele poderia ter algum corpo estranho, né? E por isso a gente conseguiu pedir para fazer esse exame novamente, mediante o adequado preparo, né? Então isso que é importante a gente pegar. Nem sempre um ultrassom só resolve, às vezes a gente precisa fazer um acompanhamento. O que é interessante lembrar são de particularidades de cada espécie e ou raça, né? Então a gente está falando de um bulldog inglês, é um paciente extremamente ofegante, ele respira bem ofegante com a boca aberta e engole muito ar, né? Isso a gente chama de aerofagia. E aí o que acontece? Esse paciente ele acaba ficando com bastante gases em trato gastrointestinal, né?
E os gases, no ultrassom, eles formam uma sombrinha para baixo, a gente chama de artefato de reverberação. Então o que acontece? Atrás desse gás a gente não consegue enxergar exatamente o que tem. Pode ter um pequeno corpo estranho, pode ter uma formação, pode não ter nada, né? Então é uma dificuldade que a gente tem nesse tipo de paciente. Muitas vezes a gente pede um raio-x complementar. Para quê? Onde o gás atrapalha no ultrassom, no raio-x ele muitas vezes pode ajudar, né, dando um contraste maior entre estruturas. Então, por exemplo, se ele tem um corpo estranho, às vezes o gás no ultrassom atrapalha, mas no raio-x ajuda. Então são exames que se complementam. E aí a parte boa disso tudo, o que foi? A gente conseguiu fazer o preparo adequado no animal e aí a gente conseguiu visualizar melhor o que tinha dentro do estômago. E a gente ficou bem mais tranquilo de ver que não tinha nenhuma estrutura importante, como um corpo estranho, uma neoformação, que precisasse de uma intervenção cirúrgica. Então ele conseguiu ser tratado medicamentosamente. Caso é que tiveram vários profissionais atuando em conjunto. Eu, como a cirurgiã, a veterinária responsável clínica nele, um endocrinologista que precisou fazer todo o preparo pré-cirúrgico dele e nos ajudar no acompanhamento pós-cirúrgico aqui na internação, o intensivista que acompanhou ele também dentro da nossa SEMI e na internação, e os veterinários, né, que fizeram todo o acompanhamento quando ele já passou para a internação aqui no nosso hospital. Fora exames laboratoriais, exames de imagem que foram feitos em sequência. Então foi um caso que mostrou que o quanto que a integração de várias especialidades veterinárias, né, elas podem suprir um resultado extraordinário para o paciente. Bom, a Lua chegou no serviço de emergência aqui do hospital com um quadro de insuficiência respiratória, uma angústia respiratória muito grande por causa de um quadro de um edema, né, e uma temperatura muito alta, né, um quadro de hipertermia. Então, no momento do pronto atendimento, ela foi entubada pela equipe da emergência e foi transferida direto aqui para a UTI. Na UTI, por causa de todo o suporte, estrutura, né, com a ventilação mecânica, ela pôde ser assessorada e está aqui com a gente agora até novas avaliações, exames para avaliar a recuperação dela. É importante a gente ter esse tipo de estrutura, né, a ventilação mecânica, porque no caso dela isso foi fundamental. Então, tanto a intubação orotraqueal, né, como a transferência dela aqui para a UTI e o suporte ventilatório fez com que ela resistisse, né, esse quadro emergencial, e agora com a gente aqui vai conseguir avaliar e conseguir melhorar o padrão respiratório dela. Bom, a Lua é uma cachorrinha cardiopata que passou mal no banho. Então, o que significa cardiopata, né? É uma cachorrinha que já tem uma doença cardíaca, né? Uma doença no coraçãozinho dela. Então, a importância do cardiologista na UTI veterinária é para a gente avaliar o grau dessa alteração, né? Principalmente após uma emergência dessa que ela chegou com a linguinha roxa, que é cianótica, precisou ser entubada, e aqui a gente está conseguindo avaliar qual é o grau dessa cardiopatia, né? Então, ela tem uma alteraçãozinha nas válvulas do coração. É um grau leve, mas ela tem uma alteração
mais importante na parte da musculatura, é um coração mais musculoso, mais hipertrofiado, o que pode levar também a essa cianose que ela apresentou principalmente em animais muito estressados, né? E a importância dessa avaliação, principalmente beira-leito, é para saber qual é a conduta a ser seguida daqui para frente, se a gente consegue tirar ela do ventilador, quais medicações vão ser utilizadas daqui para frente. Então isso é bem importante, essa equipe, né, ter a equipe toda formada e andando junto, né? O Bartolomeu já foi para casa super bem, mas aqui na nossa rotina os casos de gastroenterite são bem comuns. É sempre importante trazer o animal para uma avaliação, muitas vezes ele vai precisar ficar internado para suporte, igual o Bartolomeu ficou, e é bom a gente investigar a origem desses quadros, porque às vezes pode ser um caso simples como o dele, mas às vezes tem algumas complicações. Tão satisfatório e gratificante ver resultados extraordinários quanto a gente está vendo do Ares. É muito gratificante para toda a equipe envolvida. Ares está bem, Ares tem bastante vida aí com qualidade agora pela frente. E é isso.